quero que você abra aí a palavra de Deus em Isaías capítulo 5. Porque Isaías capítulo 5, ele fala a respeito do cântico do amado sobre a sua vinha. O cântico de Deus sobre a sua vinha. Deus fez um cântico para a sua vinha. Deus fez uma música, uma canção para a sua vinha. Isaías capítulo 5, versículo 1, diz assim: agora eu cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. Aqui o profeta Isaías estava aclamando, estava declarando o cântico que o próprio Deus estava liberando sobre a sua vinha. A vinha sobre a sua amada, sobre a sua igreja, sobre o seu povo. E diz: o meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras, plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Perceba algo, eu vou ler uma outra versão, que é a versão linguagem de hoje, é a nova tradução da linguagem de hoje. Permita-me ler essa versão. Diz assim: vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era boa. E ele cavou o chão, ele tirou as pedras, ele plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras de uvas dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. E no versículo 7, o profeta Isaías diz: quem é essa vinha? Diz assim: a plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem a sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é certo, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Aqui nós vemos que, na verdade, esse cântico que o amado declarou sobre a sua vinha, na verdade era o próprio Deus declarando sobre o seu povo, declarando sobre a nação de Israel. E nós, como herdeiros das promessas, podemos receber essa palavra de Deus sobre as nossas vinhas. Nós somos a vinha de Deus, a nossa família é a nossa vinha, e nós, como igreja, somos a vinha de Deus. E Deus canta esse cântico para nós nessa manhã. Deus libera um cântico para nós nessa manhã. Essa vinha é você, essa vinha sou eu. Nós somos o Israel de Deus e Deus está cantando, Deus está falando conosco nessa manhã. A palavra vinha aí no hebraico é a palavra querem, que significa família, significa povo, significa herança. E nós vemos isso tanto no Salmo 128, como agora em Isaías 5, que Deus fala a respeito da sua vinha e há uma bênção sobre a sua vinha. Deus preparou a respeito da sua vinha. Mas aqui nós vemos nesses dois primeiros versículos o trabalho que Deus teve com a sua vinha. E eu quero que você entenda que da mesma forma que Deus trabalhou com o seu povo, você deve trabalhar pela sua vinha. Você deve trabalhar pela sua herança. Você deve trabalhar pela sua casa. Você deve trabalhar pela sua família. Você deve trabalhar pela sua geração. E a primeira coisa que Deus fez foi que Ele colocou essa vinha num terreno fértil. Ele colocou essa vinha num terreno bom, numa terra boa. Você precisa saber aonde você está cultivando a sua família. Você precisa saber aonde você está plantando
plantando a sua vinha. Se você está plantando num terreno bom, no reino de Deus, ou se você está plantando num terreno cheio de pedras, cheio de pedregulhos, que não vai fazer a sua vinha frutificar. Temos duas funções. A função é guardar e trabalhar, guardar e cultivar. Mas a primeira parte, antes de você cultivar, é você escolher um terreno certo para plantar a sua vinha. E Deus fez isso. Deus escolheu um terreno certo para plantar a sua vinha. A palavra diz que Deus escolheu uma terra boa. Deus escolheu uma terra fértil. Eu quero profetizar que a sua família está plantada numa terra boa. A sua família está plantada numa terra fértil. Os seus negócios estão plantados em solo fértil, em terreno fértil. Os seus filhos serão plantados em terreno fértil. As suas finanças estão plantadas em solo fértil. Você precisa ver se a sua terra é boa. Você precisa ver se o seu terreno é bom. E você vai ver que Deus escolheu o lugar onde Ele iria plantar a sua vinha. Ele escolheu um outeiro fértil. Ele escolheu um terreno fértil, um terreno bom. Mas aí no versículo 2, nós vemos algumas coisas que Deus fez com essa vinha. A primeira coisa, se você não está anotando, eu te incentivo a você anotar para você estudar em casa e para você saber o que você tem que fazer com a sua vinha, com a sua família. A primeira coisa que Deus fez com a sua vinha foi que Ele cavou a terra. Ele cavou a terra. E cavar a terra implica em você meter a mão no solo, em você cultivar o solo, em você mexer na terra, em você remover a terra, em você revisar se tem verme, se tem lagarta na terra, se tem bicho que pode matar a sua vinha. Em você remover a terra, você está trazendo vida a essa terra e você está preparando essa terra para receber a semente da sua vinha. Então, quando Deus está falando que Ele cavou o chão, que Ele cavou o solo, que Ele cavou o terreno, na verdade Ele estava provocando uma limpeza no terreno para receber a sua vinha, para receber o seu povo. Você precisa trabalhar no seu solo, trabalhar no solo do seu coração. Você precisa revisar o seu coração. Você precisa ser livre das iniquidades, dos pecados, das transgressões, para que a sua vinha não venha a morrer, mas venha a frutificar. Cada um de nós precisamos revisar o solo do nosso coração e ver os vermes, ver aquilo que está por debaixo da terra, ver aquilo que está escondido e arrancar aquilo, porque quando você mexe a terra, quando você prepara a terra, você tem a possibilidade de ter uma vinha frutífera. Diga, eu tenho uma vinha frutífera. Diga, eu tenho uma vinha frutífera. Então, cavar a terra implica em você se esforçar. Você precisa se esforçar para que a sua vinha seja frutífera. Você precisa se esforçar para que a sua família seja frutífera. Você precisa se esforçar para que os seus negócios sejam frutíferos. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que cavar a terra. Deus disse, eu vou cavar a terra. Não apenas você tem que escolher um solo fértil, mas você tem que cavar essa terra, tirar tudo aquilo que está por debaixo da terra, para que quando você plantar a semente, essa semente possa frutificar. Por isso que muitas pessoas recebem a palavra de Deus, mas elas não vivem a palavra de Deus. Por quê? Porque não removem a terra para que a semente da palavra entre e frutifique nas suas vidas. Mas eu estou falando com pessoas que constantemente estão removendo a terra, cavando a terra, para que a palavra entre através da semente e produza muito fruto, produza fartos frutos. Constantemente precisamos revisar a terra do nosso coração para que possamos sempre frutificar. Então, a primeira parte que Deus fez quando Ele escolheu
o terreno, quando ele viu que o solo era fértil, foi que ele cavou a terra. Agora, Deuteronômio 28:39 diz assim: plantarás e cultivarás vinhas, mas não beberás vinho, nem colherás nada, porque a lagarta, os vermes, já as devorou. Perceba, se você não cava a terra, você vai plantar a sua vinha, você vai plantar o seu negócio, você pode investir na sua família, mas você não vai receber o fruto, você não vai conseguir comer, você não vai conseguir colher. Por quê? A palavra de Deus diz: porque os vermes, porque as lagartas já devoraram a semente. Eu declaro que isso não irá acontecer na sua vinha. Eu declaro que você se levanta como um cultivador, exerce a função de trabalhar pela sua vinha, de cavar a terra da sua vinha, para que você plante a sua vinha e a sua vinha não seja devorada pelos vermes. Eu declaro que nem lagartas, nem vermes devorarão a sua semente. Eu declaro que a sua semente gerará muito fruto nessa vinha, em nome de Jesus. Então, a primeira coisa que Deus fez foi que ele cavou a terra. A segunda coisa que Deus fez foi que ele tirou as pedras. Tirar as pedras aí implica em você remover os obstáculos emocionais que bloqueiam as bênçãos de Deus na sua vida. Você precisa remover tudo aquilo que impede a chegada das bênçãos de Deus na sua vida. Tudo aquilo que te sufoca. Você precisa observar, você precisa prestar atenção quais são as coisas que bloqueiam a sua vida de receber as bênçãos de Deus. Quando você vê um terreno com muitas pedras, aquele terreno ali não se torna frutífero, a semente não consegue florescer, ela não consegue dar a vida no seu máximo potencial, porque as pedras sufocam aquela semente. Então você precisa remover as pedras, e remover as pedras implica em você retirar esses bloqueios emocionais, mas também bloqueios físicos. Eu vou te falar uma coisa: um dos bloqueios físicos que nós temos e que está sufocando as nossas vinhas é isso aqui. Porque você está lá na sua casa, dormindo ao lado do seu cônjuge, e ao invés de você conversar com ele, olhar nos olhos dele, você está mandando mensagem no WhatsApp, para ele responder a mensagem no WhatsApp. Você cria uma pedra, cria um muro, e com isso você não cultiva a sua vinha. Você dá isso aqui para os seus filhos, para eles brincarem o dia todo, e você não gera relacionamentos com seus filhos, você não cultiva a sua vinha. Quantos estão entendendo? Então você precisa identificar aquilo que está bloqueando, aquilo que está sufocando, as pedras que estão sufocando e fazendo com que a sua vinha não se torne frutífera. Deus, ele cavou a terra, mas ele também removeu as pedras. Terceiro ponto que Deus fez: depois que ele cavou a terra, depois que ele removeu as pedras, ele plantou vides escolhidas. Ele escolheu as vides certas para plantar. Outra versão diz que Deus semeou as uvas selecionadas. Você precisa escolher qual semente você vai plantar na sua vinha. Deus escolheu qual semente ele iria plantar na vinha dele. Eu quero te dizer algo: Deus te escolheu. Eu vou repetir: Deus te escolheu. Deus viu que você é uma vide selecionada. Por isso que João 15 diz que não foram vocês que escolheram a Jesus, mas eu vos escolhi para que vocês deem fruto. Jesus disse: eu escolhi vocês. Vocês são as uvas selecionadas. Vocês fazem parte das vides escolhidas, porque Deus queria que a sua vinha desse muito fruto. Eu quero te dizer que Deus te escolheu.
Eu vou repetir, Deus te escolheu. E por que Deus te escolheu? Para você dar fruto. Se Ele te escolheu é porque é uma semente em potencial dentro de você, capaz de frutificar e de multiplicar. Eu quero declarar, você não é uma vide estéril, você é uma vide frutífera, você é uma vide selecionada, e você foi escolhido por Deus para dar fruto. Da mesma forma que Deus nos escolheu, você precisa escolher quais as vides, quais as sementes selecionadas você precisa plantar na sua vinha. Você precisa plantar shalom, paz. Você precisa plantar alegria. Você precisa plantar amor. Você precisa decidir quais são as sementes selecionadas. Porque se você só planta maledicência, se você só planta discórdia, se você só planta amargura, se você só planta falta de perdão, se você só planta rejeição, o que você vai colher na sua vinha? Então você precisa selecionar as sementes que você irá plantar na sua vinha. Não basta apenas você remover a terra, não basta apenas você tirar as pedras. Se você está plantando uma semente errada nos seus negócios, se você está plantando uma semente errada na sua vinha, isso vai gerar um fruto errado, um fruto equivocado. Então você precisa saber o que você irá plantar na sua vinha. A pergunta que eu tenho para você no dia de hoje é: o que você está semeando? As suas vides são selecionadas? As suas vides são bem escolhidas? Porque essas vides é que dará fruto à sua vinha. Agora, depois que Deus plantou as vides escolhidas, diga comigo, vides escolhidas, Ele diz que edificou uma torre para o vigia. Ele edificou uma torre no centro para vigiar, para preservar. Veja como que Deus cuida. E quando Ele libera a função para o homem, Ele não libera de uma coisa que Ele não faz. Ele fez isso. Ele trabalhou, Ele cavou, Ele removeu a pedra, Ele tirou as pedras, Ele escolheu a vide selecionada, Ele cultivou, Ele trabalhou, mas também Ele edificou uma torre de vigia no meio da sua vinha para preservar. Ele também foi o chamar da sua vinha. Você precisa cultivar a sua vinha, mas também você precisa edificar uma torre de vigia. Você precisa orar, você precisa batalhar pela sua vinha, você precisa se levantar como um intercessor pelos seus negócios, você precisa se levantar como intercessor pela sua família. Você precisa se posicionar na torre de vigia. E Deus está te chamando hoje para você ser um guardião da sua vinha. Eu vou repetir. Deus está te chamando hoje para você ser um guardião da sua vinha. Deus está te chamando hoje para você preservar a sua vinha, para você se posicionar e guardar a sua vinha. Quando Deus colocou uma torre aí e colocou um vigia nessa torre, a palavra vigia aí, a palavra chamar, é a mesma palavra usada em Gênesis 2:15, que significa guardar, preservar, proteger. Deus não apenas trabalhou, não apenas cavou, não apenas removeu as pedras, não apenas plantou vides selecionadas, mas Ele também vigiou a sua vinha. Ele também guardou a sua vinha. Você não pode apenas trabalhar. Eu vou repetir, você não pode apenas trabalhar, você tem que se posicionar como um guardião, chamar pela sua família, pelos seus negócios, pelos seus filhos, pela sua saúde, pela sua herança. Você precisa ser um guardião da sua vinha. E por que eu estou falando isso? Porque agora nós vamos entrar numa história de alguém que foi um guardião da sua vinha. E o guardião da vinha, ele tem um inimigo bem
bem específico. E eu quero que nessa hora você abra o seu espírito. E em nome de Jesus eu declaro nessa hora anjos da parte do Senhor sobre todo esse lugar, guardando as nossas vidas, a vida das nossas famílias, guardando os nossos negócios, guardando a nossa saúde, guardando as nossas finanças, os nossos relacionamentos, no poder do nome de Jesus. Porque quando você se posiciona como um guardião da sua vinha, alguém vem te afrontar. Se ninguém veio te afrontar até agora na sua vinha, na sua casa, na sua família, se ninguém veio te afrontar nos seus negócios, se ninguém veio te afrontar trazendo intimidação na sua saúde, é porque você não está na torre de vigia. Você precisa estar na torre de vigia, que quando você se posiciona como um guardião da sua vinha, na torre de vigia, vai vir um inimigo muito específico querer roubar a sua vinha. Mas eu declaro nessa manhã que nós não negociaremos a nossa vinha, nós não negociaremos a nossa herança, nós não negociaremos a nossa família, nós não negociaremos os nossos bens, nós não negociaremos os frutos daquilo que nós estamos plantando na nossa vinha. Então levante a sua mão bem alta aí e diga: eu sou o guardião da minha vinha. Diga mais forte: eu sou o guardião da minha vinha. E a última etapa, que eu vou passar rapidamente, é a etapa que Deus também, além de edificar uma torre, Ele escavou um lagar. Ele colocou uma prensa para gerar bom vinho, o que mostra que Deus estava na expectativa de ter muitos frutos. Ele estava na expectativa de ter o vinho daquilo que ele havia semeado. Da mesma forma, eu quero declarar que você receberá tudo aquilo que você tem plantado na sua vinha, de acordo com a vontade de Deus. Você receberá o fruto daquilo que você tem semeado na sua vinha. Mas para isso você precisa cultivar, você precisa trabalhar, mas não apenas isso, você precisa se levantar, se posicionar na torre de vigia como um guardião da vinha. E quem foi um guardião da vinha na palavra de Deus? Foi Nabote. Abra aí em 1 Reis, capítulo 21, 1 Reis, capítulo 21. E nós vamos ver a respeito de Nabote. 1 Reis, capítulo 21, versículo 1. Diz assim: sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, ele possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. E eu te darei por ela outra muito melhor. Ou, se for do teu agrado, eu te darei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança dos meus pais. O que era a vinha de Nabote? A herança que ele havia recebido dos seus pais. Vamos continuar. Versículo 4. Então Acabe veio desgostoso, indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança dos meus pais. E deitou na cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito, e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque eu falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, eu te darei outra em seu lugar. Mas ele me disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu sobre Israel? Levanta-te e come, e alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Aqui nós vemos uma passagem muito importante quando nós falamos a respeito da vinha.
nós precisamos ser guardiões da nossa vinha. Precisamos guardar, preservar a nossa vinha. E aqui nós vemos a história de Nabote. Nabote, ele era um homem justo. Nabote significa fruto. Nabote, ele era a personificação de uma vide frutífera. Ele era um homem frutífero. Ele amava a Deus. Ele era um homem justo, um homem correto. Ele era um homem trabalhador. E ele possuía uma vinha, e essa vinha, ela era muito bem localizada. Ela era ao lado do grande palácio do rei Acabe e de Jezabel. E era uma vinha muito frutífera. E eu quero trazer aqui um contexto histórico para você entender a importância dessa vinha de Nabote. Porque em escavações feitas, eles encontraram eles encontraram 75 cacos de argila. E nesses cacos de argila estavam perto desse palácio de Acabe, das ruínas do palácio de Acabe. E haviam escritos nesses cacos de argila. E esses cacos de argila tinham essas inscrições e mostrava o que significava a vinha de Nabote. Eu vou ler apenas duas dessas inscrições, duas dessas frases escritas nesses cacos. A primeira dizia: no 9º ano de Xaftã, para Baal-Zamar, uma jarra de vinho fermentado. Isso foi encontrado ali ao lado das ruínas do palácio de Acabe. Então mostra que havia muito vinho ali na vinha de Nabote. Havia vinhos bons, havia vinhos que era entregue aos reis que vinham se encontrar com Acabe e Jezabel. Uma outra frase é: vinho de qualidade da vinha da colina. Ou seja, a vinha de Nabote produzia um fruto muito bom, produzia um vinho de qualidade. Nabote significa fruto, e Nabote produzia um fruto muito bom, produzia um vinho de qualidade. Agora, Nabote significa? Quem está comigo? Nabote significa? Nabote significa? Ok, mas Nabote também vem do original Nabar. Nabar significa aquele que está borbulhando, aquele que está fervendo. E Nabar ou Naba no hebraico implica nos profetas que estão borbulhando, que estão fervendo, que constantemente têm as palavras proféticas sendo liberadas na sua boca. O que me mostra que Nabote não era qualquer pessoa. Nabote, ele era um profeta que borbulhava constantemente, que ele era um profeta da parte do Senhor, um profeta Nabá, que declarava constantemente as palavras proféticas e elas aconteciam. E ele estava ao lado do palácio de Jezabel e de Acabe, e a vinha dele era uma vinha frutífera, era uma vinha frondosa. Então Nabote, ele era fruto, mas ele também era um profeta Nabá. Ele era um profeta que tinha uma fala borbulhante. Ele era um profeta que declarava isso. Mas não apenas isso. A palavra Naba também vem do original, da palavra Nob, que significa um lugar elevado, um lugar alto. Nob era uma cidade onde os sacerdotes governavam desde o lugar alto. O que mostra isso? Que Nabote não era qualquer pessoa. Nabote, ele tinha um fruto, mas ele era um profeta da parte de Deus, mas também ele era um sacerdote, ele governava desde uma posição de autoridade. Você está sentado juntamente com Cristo para governar. Eu disse, você está sentado juntamente com Cristo para governar. Você precisa estar no alto da sua torre de vigia para guardar, para preservar. E Nabote, ele era um guardião da sua vinha. Ele era um profeta Nabá, mas ele também era um guardião Chamá, um guardião na torre de vigia. E perceba algo, Nabote estava ali com a sua vinha,
que produzia vinhos fermentados, que produziam vinhos de qualidade. Até que Acabe chegou perto dele e falou: ei, eu quero fazer um negócio com você. Eu quero comprar aí o seu terreno para eu criar um jardim, fazer uma horta. Perceba algo. Nabote via a sua vinha como uma vinha, mas Acabe via a vinha de Nabote como uma horta, como um terreno. O que você está olhando hoje? Você olha os seus negócios, você olha a sua família como vinha? Ou você olha os seus negócios, você olha a sua família como um terreno qualquer? Porque quando você olha como vinha, você se posiciona na torre de vigia para preservar, para guardar a sua vinha, para guardar a sua família, para guardar a sua casa, para guardar os seus bens, para guardar a sua herança. Mas Acabe não. Acabe disse: eu quero fazer um negócio com você, eu quero que agora eu quero comprar a sua vinha, porque eu quero criar aí uma horta aí nessa vinha, e eu vou te dar uma vinha muito melhor. Ou senão você me diz aí o preço que você quiser que eu vou cobrir. Pode falar o preço que você quiser que eu vou cobrir, porque eu quero essa vinha. E o que Nabote falou para Acabe, no versículo 3, diz: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança dos meus pais. Perceba, para Nabote a vinha era a sua herança. Para Acabe a vinha era um terreno qualquer. Você precisa ter uma visão diferente daquilo que você está guardando. Se é uma vinha ou se é um terreno qualquer. Nabote tinha a vinha como a sua herança. E ele disse: Deus que me guarde de dar a minha vinha para você, ou de vender a minha vinha para você. Agora essa palavra aí no hebraico é uma palavra que gera exclamação. Não foi que Nabote falou: Acabe, que sabe o que? Ela é herança dos meus pais, então assim, fica um negócio difícil de eu poder vender, vai gerar muita burocracia, tem muita documentação a ser feita, então vai ser um negócio meio difícil, vamos deixar quieto, vamos deixar como que está. Não, Nabote se posicionou na torre de vigia, e quando Acabe diz: aqui eu quero comprar a sua vinha, Nabote diz: guarde-me Deus de te vender a minha herança. Ele se posicionou. Essa palavra no hebraico é uma exclamação, por isso que eu gritei. Porque ele não falou assim, negociando tete a tete. Ele exclamou, porque ele sabia quem ele estava enfrentando. Há inimigos querendo roubar os teus negócios. Há inimigos querendo roubar a sua família. Há inimigos querendo roubar a sua herança. Mas você não pode negociar com o seu inimigo. Você tem que confrontar o seu inimigo. Por isso você tem que se posicionar como um guardião da sua vinha. Nabote disse: guarde-me o Senhor de te vender a minha vinha, porque ela é herança dos meus pais. Ei, você não pode negociar os princípios celestiais por prazeres momentâneos. Eu vou repetir: você não pode negociar os princípios celestiais por prazeres momentâneos. Esaú vendeu um princípio, a sua herança, o seu direito de primogenitura, porque ele estava com fome. Porque ele considerava a sua herança como uma lentilha. E aí? A pergunta que eu tenho para você é: você considera a sua família como uma família qualquer? Você considera a sua casa, os seus filhos como filhos qualquer? Você considera os seus negócios, o seu ministério, o seu chamado como um terreno qualquer? Onde alguém vai vir falar: ei, me dá isso aí, você vai vender e você vai entrar em negociação? Ou você vai batalhar por aquilo que Deus te deu? Essa é uma manhã de confronto na sua linha de pensamento, no seu raciocínio. Porque você pode estar achando que tudo é natural, mas tudo é espiritual. E o espiritual reflete no natural. Então, se você está enfrentando batalhas nos seus negócios, se você está enfrentando batalha na sua própria vida, um desequilíbrio emocional fora do comum, se você está enfrentando batalhas no seu casamento, se você está enfrentando rebeldias com o seu filho, se você está achando que tudo isso é resquício de pandemia, deixa eu te dizer algo: isso não é resquício de pandemia, isso é algo espiritual.
Alguém está querendo roubar a sua herança. Alguém está querendo roubar a sua colheita, a sua vinha, o seu fruto. Então fique na torre de vigia com o olho bem aberto, para você saber com quem você está batalhando. Quantos estão entendendo aqui? Diga amém. Quantos estão entendendo? Diga amém. Agora Nabote disse: essa é a herança dos meus pais, eu não posso vender. A palavra herança aí significa riquezas e glória. Nabote estava dizendo: Deus me livre de te dar as riquezas que Deus me deu. Você quer vender as suas riquezas, a sua glória, a sua influência, o favor do Senhor na sua vida para um Acabe? Ou você vai se posicionar hoje na torre de vigia como Nabote e vai enfrentar aqueles que queiram roubar a sua vinha? Levante sua mão bem alta e diga: eu não negocio a minha vinha. Diga: eu não negocio a minha vinha. Agora, depois disso que aconteceu, Acabe saiu correndo e foi lá para dentro do palácio. Acabe era um homem permissivo. Acabe é um homem perverso, era um rei perverso dentro das escrituras. E ele era casado com Jezabel, a rainha mais perversa de toda a história. Foi a rainha Jezabel. E Acabe, ele era o filhinho de Jezabel. Ele tinha mamãe chamada Jezabel e ele era o filhinho. Ele era uma pessoa permissiva, ele era um homem fraco. Ele era um homem infantil. Porque olha o que aconteceu. Acabe foi intimidado, saiu correndo, foi para dentro do palácio. E lá começou a chorar. Diz que ele deitou na cama, se cobriu. A palavra diz que ele se cobriu. E ele não quis comer. Porque ele ficou muito triste. Porque Nabote não quis não quis vender a vinha. Olha a atitude infantil que Acabe teve. Olha a atitude permissiva que Acabe teve. Ele fez o quê? Eu tenho uma filha de 2 anos e eu falei ontem que eu estou numa batalha com ela. Porque 2 anos é uma fase onde as crianças estão o quê? Descobrindo as suas emoções e aprendendo a equilibrar as suas emoções. Então, nessa fase, é muita birra, muita pirraça, há muito drama, né? E eu estou passando por tudo isso com a minha filha, de 2 anos. E eu vejo isso nela. E, às vezes, quando eu falo para ela, não, aí o mundo acaba. Ela deita no chão. Meu Deus, a filha da apóstola faz isso? Faz. E faz pior. Então ela deita no chão, ela chora, ela grita e ela sai correndo. E o que é isso? Isso é pirraça. Isso é imaturidade cerebral. Isso é o que? Infantilidade. Isso é birra. Ela faz essas atitudes porque ela ainda não tem maturidade suficiente, maturidade emocional suficiente, nem maturidade cerebral suficiente para administrar uma frustração. Acabe era uma criança birrenta. Acabe teve a postura de uma criança cheia de birra. Nabote disse: não, eu não vou vender a herança dos meus pais. Saiu correndo, se cobriu lá na cama do palácio e não comeu o dia todo, igual uma criança birrenta. Até que chegou quem? Chegou a rainha Jezabel, que era sua esposa, mas que era sua mãe. Era a mamãe Jezabel. Chegou perto dele e falou: o que aconteceu, Acabe? E Acabe disse: é porque eu queria a vinha de Nabote. Eu queria aquele brinquedinho ali para mim. Eu queria fazer uma hortinha. Queria brincar no jardim de Nabote. Aí eu quis comprar e Nabote não deixou eu comprar. E agora eu estou muito triste porque eu não consegui comprar. E aí Jezabel disse: você governa sobre Israel? Você é rei sobre Israel? Isso é uma atitude de rei sobre Israel? A pergunta que eu tenho para fazer para você é: ei, você é um guardião da sua vinha? Ou você está se comportando como Acabe, uma criança pirracenta, frente às circunstâncias que estão acontecendo a você? Essa é uma manhã de nós meditarmos as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Será que quando as coisas não vão bem, é quando você começa a fazer pirraça?
Ai, eu não quero mais viver, eu estou cansado dessa vida, eu não quero mais comer, não está dando certo, nada está fluindo, eu não consigo fazer nada. E aí você se deita, e você se tapa, e você não se come, e você faz aquele show de vitimista, aquele show de uma vítima, para você chamar a atenção, porque é isso que Acabe fez. Ele quis chamar a atenção da mamãe Jezabel. E quando você faz isso, quando você faz todo esse show de vitimista, todo esse drama, e você está achando que isso faz bem, na verdade você está atraindo a operação de Jezabel na sua vida. Porque Acabe fez tudo isso para atrair Jezabel a perto dele. E ela chegou perto dele e falou: o que está acontecendo? Você não é rei? Você não governa sobre essa nação? Ele poderia ter a vinha que ele quisesse, porque ele era rei. E ela falou: eu vou te dar essa vinha. Eu vou te dar essa vinha. Não era ele que iria conquistar a vinha. Ela disse: eu vou te dar essa vinha. Agora, quem é Jezabel? Jezabel era uma rainha perversa. Jezabel significa aquela que é estéril. Nabote significa fruto. Nabote significa? Jezabel significa esterilidade. Jezabel era uma rainha que significava esterilidade. Era uma rainha cruel, era uma rainha perversa, era uma rainha que era filha de Et-Baal. Ela adorava Baal. Baal era o deus da tempestade naquela época. E ela sempre estava querendo resistir à autoridade. Quando ela casou com Acabe, ela colocou algumas determinações para Acabe. Ela falou: eu só caso com você porque Acabe era rei de Israel. Israel era o povo de Deus. E ela falou: Acabe, eu só caso com você se você começar a construir esculturas dos sidônios, que era o povo no qual ela adorava, dos sidônios aqui em Israel. Eu só caso com você com essa condição. E o que Acabe permissivo fez? Construiu torres, construiu altares a outros deuses no meio da nação de Israel para ter o favor de Jezabel. E a palavra de Deus diz, você pode ler, que Jezabel, ela fez todo um complô junto com os filhos de Belial. Filhos de Belial implica numa outra manifestação de um outro inimigo. Jezabel sempre trabalha com Belial. Agora eu quero te dizer algo. Tanto Jezabel quanto Belial aqui são estruturas demoníacas. São espíritos das trevas, espíritos governadores das trevas. Não implica que Jezabel vai governar uma mulher, que Belial vai governar um homem, porque são estruturas demoníacas. Governam tanto em homem quanto em mulher, ok? Todo mundo está entendendo isso? Então é uma estrutura, um governo espiritual demoníaco que vem resistir e que vem roubar a sua vinha. Jezabel tem o objetivo de te tornar uma pessoa infrutífera. E agora eu quero que você abra em Apocalipse 2, porque você vai ver isso. Nabote, enquanto você abre, Nabote foi assassinado por Jezabel porque ela fez um complô junto com os filhos de Belial. E nesse complô, Nabote foi assassinado, mas não apenas Nabote. Toda a geração de Nabote foi assassinada. Seus filhos foram assassinados. Mas Deus reverteu toda essa situação e nós vamos ver isso. Porque às vezes você pode estar pensando: meu Deus, mas Nabote se posicionou na torre. Ele batalhou contra Jezabel e ele morreu. Mas Nabote foi a semente para que Jeú pudesse destruir a Jezabel na vinha de Nabote. Jeú matou a Jezabel na vinha de Nabote. Nabote foi a semente plantada no solo que gerou um fruto e que conseguiu exterminar a rainha mais perversa da terra. E você, às vezes pode estar: eu não estou vendo o resultado, eu não estou vendo o fruto, mas você tem que pensar na sua geração. Talvez você não consiga ver o fruto do seu trabalho hoje, mas os seus filhos vão colher aquilo que você está plantando. Os seus netos vão colher aquilo que você está semeando hoje. Então não negocie com Jezabel, porque com Jezabel não se brinca. Agora sim, abre em Apocalipse 2, eu vou abrir aqui rapidamente. Eu sinto a presença de Deus nessa manhã.
E eu quero falar algo para você. Talvez você esteja perguntando, por que a apóstola está falando tudo isso? Porque essa semana eu fui confrontada muito com isso. Dentro de mim. O Espírito Santo ministrou muito. Eu estou desde o domingo passado tentando negociar com Deus para não ministrar essa palavra. Mas de ontem para hoje eu não dormi. Porque eu falei, Deus, me dá uma outra palavra. Me dá uma palavra de fé, me dá uma palavra de esperança. Uma palavra que venha encher de expectativa o teu povo. E Deus falou comigo, vocês precisam guardar a vinha de vocês dos ataques jezabélicos. E por isso que hoje eu vim aqui como um profeta da parte de Deus. Para dizer para o mundo espiritual que nessa casa ninguém irá vender a sua vinha. Nessa casa ninguém irá negociar a sua vinha. Nessa casa ninguém irá ter a sua vinha roubada por Jezabel. Porque estão se levantando profetas, estão se levantando pessoas que vão guardar, pessoas que vão vigiar, pessoas que vão estar prestando atenção, pessoas que vão estar sabendo com quem está lidando, pessoas que vão confrontar as trevas e pessoas que vão obter a vitória. Então, mais do que uma pregação que eu estou falando com vocês, eu estou confrontando uma realidade no mundo espiritual que talvez já tenha chegado aí pertinho de você. Eu não sei o que você está enfrentando, mas talvez Jezabel já tenha chegado perto aí de você, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja nos seus negócios, seja onde for, na sua saúde. Ou talvez você esteja tão perdido que você nem esteja percebendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Mas eu vim aqui como uma profeta da parte de Deus para te falar, você precisa subir na torre de vigia e precisa silenciar a voz de Jezabel. E dizer que você não irá abrir mão da sua vinha, de que você não irá negociar a sua herança. Apocalipse 2, versículo 18, diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira escreve, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao bronze polido. Eu declaro a manifestação de Jesus agora com olhos como chama de fogo e pés como latão reluzente, indo à nossa frente para enfrentar essa estrutura demoníaca que se chama Jezabel. E o anjo disse para essa igreja, a igreja de Tiatira era uma igreja que tinha frutos. Olha só, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, eu conheço a tua fé, eu conheço o teu serviço, eu conheço a tua perseverança, eu conheço que as tuas últimas obras são muito mais numerosas do que a primeira. O que o anjo estava dizendo? Vocês são pessoas frutíferas. Você é uma igreja frutífera, você tem amor, você tem perseverança, você tem as obras, você tem um resultado muito maior do que os primeiros resultados. Vocês são uma igreja de resultados, vocês são uma igreja que expressa todos os atributos de Deus. Mas olha o versículo 20, diz: porém, eu tenho contra ti que toleras a essa mulher Jezabel. A palavra tolera aí é a mesma palavra que significa dar a permissão ou ser amigo de Jezabel. O anjo estava dizendo, vocês têm ótimos frutos, vocês são frutíferos, vocês geram muitos resultados, vocês estão dando resultados excelentes, mais numerosos até do que antes, porém, vocês estão de amizade com Jezabel. E o que ele diz? Que a si mesma se declara profetisa, não somente ensina, mas seduz os meus servos a praticarem prostituição e a comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. E eu dei tempo, olha o que o Senhor está dizendo, eu dei tempo para que se arrependesse. Mas ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição.
Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo-vos todavia, vós outros, os demais, e te atira, a tantos quanto não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem coisas profundas a Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. E ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade. Nessa manhã o Senhor está te dando autoridade. Eu disse, nessa manhã o Senhor está te dando autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e reduzirá em pedaços, como se fossem objetos de barro. Perceba algo, Jezabel, ela foi morta por Jeú, e nós vamos ver isso lá em 1 Reis 19, ela foi morta por Jeú, mas aqui Deus fala a respeito de uma igreja que tem resultados, que tem obras, que tem amor, que tem perseverança, que tem fé, que tem obras maiores do que as que ela teve no começo, mas que é amiga, que permite, que tolera Jezabel. E o que Jezabel faz? Jezabel incita através dos seus ensinos. Jezabel seduz, é o que a palavra de Deus diz. Jezabel incita a prostituição, incita ao adultério, incita as práticas pecaminosas. O que? Isso nos mostra que, na verdade, a rainha Jezabel que morreu era mais do que uma rainha, era uma entidade demoníaca, uma estrutura demoníaca que se encontra vigente, não lá do lado de fora, se encontra vigente dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. E nós não podemos tolerar a Jezabel, porque se toleramos a Jezabel, Jezabel nos tornará infrutíferos. Jezabel nos fará ser escassos. Jezabel roubará a nossa vinha. Jezabel destruirá as nossas famílias. Mas hoje, através da revelação profética, está se levantando uma geração profética que venha batalhar contra essa estrutura das trevas e que venha preservar a sua vinha. Agora, Jezabel, ela opera com vários selos. E nós temos um livro, nós escrevemos um livro junto com o apóstolo Fernando a respeito dos selos de Jezabel. E eu quero que depois você procure ou peça esse livro ao pessoal dos Boas-Vindas, ok? O pessoal do apoio logístico. Nós temos esse livro em PDF. Ele esgotou totalmente, mas nós temos ele em PDF e eu quero te dar esse livro de presente, se você ainda não tem esse livro. Então, pessoal dos Boas-Vindas, do apoio logístico, por favor, passe esse livro para o pessoal que você vai receber aí no seu WhatsApp, ok? Então, você vai receber esse livro, eu quero que você leia esse livro para você entender, porque eu não vou ficar falando aqui de Jezabel o dia inteiro, porque é uma estrutura que trabalha muito, de uma forma muito específica para destruir a sua vinha. E é isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Que você precisa se tornar um guardião na sua vinha. Mas um dos selos de Jezabel é o selo de destruição familiar. Uma das formas que ela ataca é através da destruição das famílias. E eu vou dizer aqui algumas formas como ela ataca para você ver se isso está acontecendo ao seu redor, se isso está acontecendo com você ou se isso está acontecendo na sua própria vinha e você não está percebendo. Se está acontecendo na sua própria vinha, se está acontecendo em você, você precisa o quê? Cavar a terra, você precisa tirar os vermes, você precisa tirar a lagarta para que não coma o fruto da sua vide. E é isso que nós vamos fazer hoje, porque não adianta nada nós confrontarmos uma estrutura, não adianta nada nós confrontarmos Jezabel se nós temos Jezabel dentro de nós. Então nós precisamos nos arrepender e confessar primeiro. Agora, quais são
as formas como Jezabel ataca. Jezabel, o objetivo dela, um dos objetivos dela é te tornar infrutífero em todas as áreas. Mas ela tem uma forma de atacar muito específica em relação às famílias. Porque Jezabel atua na disfuncionalidade do lar. Perceba que o lar dela, quem governava era ela, não era Acabe. O lar dela era governado por ela. E Acabe, que era o esposo dela, era filho dela. E ela tinha Acabe como filho. E ela mandava durante todo o reinado dela e de Acabe. O que mostra algo. Jezabel sempre vai resistir à autoridade. Jezabel sempre vai se levantar contra a autoridade. Contra a autoridade nos seus negócios. Contra a autoridade na sua família. A mulher que não é submissa ao seu marido. Contra a autoridade nos seus negócios. Funcionários que começam a se manifestar e não são submissos às diretrizes dos seus gestores. E assim vai. Quantos estão entendendo? Então Jezabel sempre resiste à autoridade com argumento. Eu concordo, eu não concordo. E acha que isso é liberdade, porque a liderança hoje tem que ser assim. A liderança tem que ser uma liderança leve, mas não uma liderança permissiva. A liderança pode ser leve, mas não pode ser permissiva. Senão você cria um monstro. Quantos estão entendendo? Então, se você é líder no seu negócio, se você é líder no seu lar, se você é líder dentro do seu local de trabalho, você precisa exercer a sua liderança com autoridade. E não ser permissivo, porque senão você vai gerar monstros no seu local de trabalho, vai gerar monstros dentro da sua casa. Agora, o que Jezabel ataca? Trazendo separação, trazendo abandono, trazendo divórcio, trazendo adultério, trazendo separação dos pais e filhos, trazendo rebeldia nos filhos por causa da disfuncionalidade, por causa da ausência de autoridade, por causa da ausência de paternidade. Ela traz idolatria. Jezabel era uma das mulheres mais idólatras. Agora a palavra de Deus diz que idolatria é como teimosia. Pergunta que eu tenho para você é: você é teimoso? Porque se você é teimoso, você é idólatra. É isso que a palavra de Deus diz, não sou eu que estou dizendo. Se você é teimoso, você é idólatra. E se você é rebelde, você é feiticeiro. É isso que a palavra de Deus diz em 1 Samuel 15. Que a idolatria é como teimosia. E a feitiçaria é como rebelião. Então Jezabel, ela era uma das mulheres mais idólatras, mas ela era também uma das mulheres mais feiticeiras. Ela era uma das mulheres mais rebeldes. Ela afrontava a figura de autoridade. Ela trabalhava na imoralidade sexual, na perversão sexual. E hoje tudo é normal, principalmente por causa da ideologia que nós estamos vivendo como nação. Tudo hoje é permissivo. Tudo hoje é autorizado. Mas você precisa conhecer os princípios que regem o reino de Deus, para você saber se você não está na imoralidade sexual. Isabel busca tirar a masculinidade do homem. Isso tem ou não tem acontecido na nossa nação? Homens que são cada vez mais fracos. Homens que estão cada vez mais efeminados. Os calcinhas apertadas estão cada vez mais efeminados. Não vou continuar para não falar mais nada. Ela busca roubar a herança. Jezabel, ela tem controle, ela tem domínio e ela faz tudo isso através da manipulação. Ela faz tudo isso através de uma bajulação. Ela faz tudo isso através de uma forma de manipular. E Jezabel se opõe ao sobrenatural. Isso que foi o que Jezabel quis fazer com Nabote. Ela quis arrancar a vinha sobrenatural que produzia fruto. Ela quis roubar a herança de Nabote. Mas nessa manhã você irá enfrentar essa estrutura espiritual. E você, conforme Apocalipse 2 diz, eu tenho
uma mensagem para você nessa manhã da parte de Deus. Você não pode tolerar a Jezabel. Eu não sei o que você tem tolerado na sua casa, nos seus negócios, nos seus relacionamentos. Eu não sei se você tem tolerado pornografia. Eu não sei se você tem tolerado imoralidades sexuais, perversão sexual. Eu não sei o que você tem tolerado. Eu não sei se você tem tolerado essa rebeldia. Não sei se você tem tolerado a manipulação, a bajulação constante. Eu não sei o que você tem tolerado. Se você tem tolerado essa resistência à autoridade. Eu não sei se você tem tolerado viver uma vida mundana. Porque nós somos chamados a transformar o mundo. Mas hoje nós estamos mais parecidos com o mundo do que transformando o mundo. Você foi chamado a transformar o mundo como filho de Deus. E quando você quer se assemelhar ao mundo, ser semelhante ao mundo, você na verdade está tolerando a Jezabel, as práticas jezabélicas em você. E talvez você não perceba, porque você está dando fruto. Você está conseguindo ter resultados, mas você está tolerando. E quando você tolera, você abre a brecha para Jezabel entrar. E aquilo que você tolera é aquilo que você vai colher no seu futuro. E ela vai destruir a sua vida. E eu venho como profeta da parte de Deus para declarar no mundo espiritual que eu me ponho como guardiã da sua vida no mundo espiritual e decreto que ela não irá destruir nem a sua vida, nem a sua casa, nem a sua família e nem os seus negócios. Mas você precisa estar alinhado à autoridade espiritual. Porque se você está concordo, não concordo. Se você está meio capengando. Se você está meio mundano. Se você está para lá e para cá, Jezabel vai te dar um arrastão. Então cuidado. Cuidado. Porque quando Nabote se posicionou, a primeira coisa que veio afrontar, quando ele disse não às práticas, quando ele disse não a Acabe, quando ele disse não às práticas mundanas, quando ele disse não às alianças com as trevas, Jezabel rapidamente veio se manifestar e veio querer roubar a sua herança. Mas eu quero declarar nessa manhã que torres de vigias estão sendo edificadas sobre a sua vinha e você não pode tolerar a Jezabel. Agora, veja algo. Abre aí em 2 Reis, e você pode ficar de pé, por favor. 2 Reis 9. Acabei de receber uma palavra aqui, eu acho que está assistindo a gente online. E foi uma palavra de confirmação daquilo que Deus está ministrando a nós. Muito obrigada. 2 Reis, capítulo 9. Eu sinto que essa é uma manhã de libertação. 2 Reis 9:30. Diz assim: tendo Jeú chegado a Jezreel, Nabote era o jezreelita, a vinha de Nabote era em Jezreel. Jeú chegou a Jezreel. Jeú significa Iavé é com ele. Jeú chegou à sua vinha. Eu vou dizer Jeú chegou à sua vinha, você não entendeu. Iavé começou a se manifestar na sua vinha, a seu favor nessa hora. E Jeú chegou e Jezabel soube que Jeú chegou. Então o que Jezabel fez? Jezabel tentou seduzir Jeú. Jezabel pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. E ao entrar Jeú pelo portão do palácio, ela disse: haja paz, Zinri, que matou o seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai daí abaixo. E lançaram-na abaixo. E foram salpicados com seu sangue a parede, os cavalos, e Jeú a atropelou. E entrando e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque ela é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela, senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. E ele disse: essa é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o tisbita, dizendo: no campo de Jezreel,
os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herança de Jezreel, de maneira que já não dirão, esta é Jezabel. Jezabel roubou a vinha de Nabote, mas Jeú se levantou e atropelou a Jezabel dentro dos campos de Jezreel, dentro da vinha de Nabote. Jeú destronou a Jezabel, cumprindo a palavra profética de Elias. Mas perceba algo, Jezabel já estava sendo desmascarada, como ela está sendo desmascarada hoje. E a primeira coisa que ela fez foi se arrumar todinha, se pintar, para seduzir a Jeú. Foi para a janela e falou: Jeú, a paz, temos uma aliança de paz, nós dois. E Jeú gritou: quem é comigo? Nessa manhã eu vou gritar para você: quem é comigo? Quem é comigo? E a palavra de Deus diz que 2 ou 3 eunucos se posicionaram. E os eunucos eram pessoas separadas. Eunucos, eles não tinham prostituição nem relação sexual. Eram pessoas separadas por Deus para cumprir uma determinada missão dentro do palácio do rei. Eram pessoas separadas. Deus está te separando nesse tempo. Talvez você pense: é muito legalismo. Não é muito legalismo. Deus está te separando. Deus está te santificando para você enfrentar Jezabel. E Jeú disse: vocês podem derrotar a Jezabel. E eles foram, derrotaram a Jezabel. Jeú atropelou a Jezabel a tal ponto que os cães começaram a comer a Jezabel. Aonde? Na vinha de Nabote. O apóstolo sempre dizia: o lugar da sua dor é o lugar da sua cura. O lugar da sua dor é o lugar da sua cura. Talvez você não esteja mais aguentando o processo que você está vivendo no seu local de trabalho, na sua família, aonde for, na sua própria vinha. Mas deixa eu te falar, você está prestes a atropelar a Jezabel dentro da sua vinha. E essa é uma manhã para você se posicionar na torre de vigia e ver Jezabel sendo derrotada, atropelada pelos anjos do Senhor, para que você veja o fruto da sua herança. Quantos estão entendendo? Levante a sua mão e diga: eu sou um guardião da minha vinha. Diga: eu sou um guardião da minha vinha. Eu declaro nessa hora que a unção de Jeú era rei de Israel. Jeú também era um guerreiro. A unção de Jeú, a unção que fluiu em Jeú, começa a fluir na sua vida. Uma unção real e uma unção de guerreiro. Uma unção sacerdotal para você enfrentar e confrontar as astutas artimanhas de Jezabel. Mas você não pode tolerar, porque Jezabel quis fazer amizade com Jeú. Jezabel diz: Jeú, vamos ser amigos. A paz. Está tudo tranquilo entre nós dois. E Apocalipse diz: vocês não podem tolerar a Jezabel. E Jeú olhou para ela e disse: não há paz. Você sempre tem que dizer não às artimanhas de Jezabel. Nabote disse: não irá roubar a minha vinha, não vou vender a minha vinha. Jeú disse: não há paz com Jezabel. Eu quero que você declare, levante as suas mãos, se posicione aí com autoridade e declare nessa manhã: não há paz com Jezabel. Declare: não há paz com Jezabel. Declare mais uma vez: não há paz com Jezabel. Diga: eu vou guardar a minha herança. Eu vou guardar a minha vinha. Então levante as suas mãos aí nessa hora que eu sinto o poder de Deus nesse lugar. Eu disse no início, a visão que eu tive foi que Deus estava trocando as suas vestes, trocando as suas patentes, te dando um novo nível de autoridade no mundo espiritual. E esse novo nível de autoridade veio para você confrontar as obras de Jezabel, que estão querendo comprar a sua herança, que estão querendo roubar. Jezabel odeia as famílias.
E ela está querendo destruir a sua vida e a sua casa. Mas não há paz com Jezabel. E lembre-se, Jezabel não ataca através das mulheres apenas. Jezabel é uma estrutura demoníaca que pode atacar homens e pode atacar mulheres. E muitos homens foram atacados nesse tempo de pandemia. Por isso que a grande parte de divórcios aconteceram nesses últimos meses. O maior número de divórcios aconteceu nesses últimos meses durante a pandemia. Por quê? Porque não é normal. Não é algo apenas emocional, é algo espiritual. Jezabel estava querendo roubar a sua vinha, a sua família. Mas eu declaro sobre os homens dessa casa que eles são levantados como sacerdotes, como homens guerreiros, com uma unção real, uma unção sacerdotal, homens de valor, homens que exercem hombridade na sua casa, nos seus negócios, na sua família, homens cheios do Espírito Santo, homens de valor, homens de autoridade, homens cheios do favor sobrenatural do Senhor, homens separados, como eunucos, separados para o serviço do Senhor, para manifestar a glória do Senhor, homens como Jeú, que dirão: não há paz, não há paz. Esse é o seu momento. Eu quero que você levante as suas mãos e nós vamos confessar, porque não adianta nada nós dizermos que não há paz se nós estamos aliançados com Jezabel. Então aí onde você está, se você está me assistindo pela internet, levante as suas mãos nessa hora e diga: Pai, em nome de Jesus, eu me apresento perante o teu tribunal, perante as cortes celestiais, para confessar o meu pecado, a minha transgressão, a minha iniquidade, a minha tolerância a essa estrutura demoníaca chamada Jezabel. Eu confesso nessa hora toda rebeldia, confesso toda rebelião, confesso toda manipulação, toda idolatria, toda teimosia, toda feitiçaria. Confesso toda perversão sexual, toda pornografia, toda fornicação, todo adultério. Em nome de Jesus, confesso nessa hora todo controle, confesso nessa hora o adultério, o divórcio que as minhas gerações cometeram. Confesso nessa hora a ausência de paternidade. Confesso nessa hora a orfandade. Confesso nessa hora a falta de sacerdócio. Confesso nessa hora a efeminidade. Em nome de Jesus. E confesso nessa hora toda aliança de paz que eu fiz com Jezabel e que as minhas gerações fizeram. E nessa hora eu renuncio à influência de Jezabel na minha vida e na minha geração. Eu declaro nessa hora que não há paz. Não há paz. Que eu sou um guardião da minha vinha. E eu declaro que não tolero a Jezabel na minha vida. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, nessa hora,
apresentamos essa confissão diante do Senhor. E nessa hora eu declaro anjos da parte do Senhor, anjos valorosos em poder, que nessa hora comecem a serem liberados a favor da nossa libertação, com as chaves da vitória, abrindo nessa hora todo cárcere infernal que prendia as nossas vidas, que prendia as nossas almas, que prendia as nossas mentes, em nome de Jesus. Todo cárcere das trevas, de manipulação, de controle, de domínio, seja aberto nessa hora, no poder do nome de Jesus, e as vidas saiam desse lugar de escuridão, em nome de Jesus. Todo cárcere de morte seja aberto nessa hora, e eu declaro: saia para fora, em nome de Jesus. Todo cárcere de divórcio, de perversão sexual, de imoralidade sexual, todo cárcere de fornicação, todo cárcere de adultério, eu decreto nessa hora que são abertos no mundo espiritual, e eu declaro: saia para fora, em nome de Jesus. Todo cárcere de rebelião, rebeldia, nessa hora, todo cárcere destinado aos filhos de Belial, a destruição, todo cárcere nessa hora de vício, seja aberto no nome de Jesus, e eu declaro: saia para fora, saia para fora, no poder do nome de Jesus. Declaro que debaixo da autoridade apostólica que o Senhor me concedeu, debaixo da autoridade apostólica do Dr. John Kelly, debaixo da autoridade apostólica do pastor Márcio, eu, como apóstola dessa casa, declaro que os filhos dessa casa são livres! São livres nessa hora de toda artimanha jezabélica, e que eles se levantam como guerreiros e como guerreiras do Senhor. Declaro que os olhos espirituais deles são abertos nessa hora, para que eles possam se tornar vigias na torre de vigia. Declaro uma nova medida profética, um novo nível profético sobre a vida deles nessa hora, para eles detectarem como radar a artimanha de Jezabel nas suas vidas, em suas casas, em suas famílias, nos seus negócios, em nome de Jesus. E declaro nessa manhã, e estabeleço nessa hora um decreto apostólico de que nesse lugar não há paz com Jezabel. Não negociaremos a vinha que o Senhor nos deu. Não negociaremos a herança que o Senhor nos deu. Não negociaremos o legado que o Senhor nos deu. Não negociaremos a colheita que o Senhor nos deu. Não há paz com Jezabel. E decreto em nome de Jesus que todo ataque infernal que ela provocou, querendo trazer esterilidade, querendo trazer morte, querendo trazer destruição, querendo trazer manipulação, querendo trazer incubação jezabélica nessa hora, querendo trazer controle, domínio e manipulação. Cada selo jezabélico nessa hora venha a ser destronado, destruído por completo, pelo decreto apostólico de liberdade vindo do trono do Senhor. E declaro uma nova medida de autoridade sobre os seus filhos. Declaro proteção, declaro preservação, declaro frutificação, declaro vida, declaro submissão nessa hora. Toda disfuncionalidade no lar nessa hora venha a se alinhar à perfeita vontade do Senhor. Toda orfandade nessa hora, toda falta de paternidade seja suprida pelo amor do Senhor.
pela paternidade do Senhor. Toda ferida emocional venha a ser estancada nessa hora, em nome de Jesus. E toda maldição geracional nessa hora, eu decreto apostolicamente que cada maldição geracional vinculada às ações de Jezabel, mediante a confissão, essas maldições geracionais são anuladas no poder do nome de Jesus. Agora, no poder do nome de Jesus, seja livre, seja livre, seja livre. Seja livre, seja livre. Seja livre no poder do nome de Jesus. Aí onde você está, se você puder levantar as suas mãos o mais alto que você puder, em expressão da sua liberdade, começar a adorar ao Senhor, começar a entrar nessa atmosfera profética. Jezabel odeia a manifestação profética, mas eu declaro que nós somos uma tribo profética e não abrimos mão da nossa herança.